Hoje é terça-feira, 1º de julho, e com o novo mês começando, a realidade do Botafogo é clara: muitos caminhos precisam ser ajustados urgentemente. A primeira mudança foi direta no comando. Renato Paiva não é mais técnico do Glorioso. A decisão não surpreende ninguém que vem acompanhando o desempenho do time nos últimos jogos. O Botafogo, que vinha oscilando demais, precisava de uma resposta rápida e a diretoria agiu. Agora, com a saída de Paiva, o clube está oficialmente sem treinador, exatamente na véspera da abertura da janela de transferências. Uma combinação explosiva de desafios e oportunidades. A janela vai até setembro, mas o Botafogo não pode perder tempo. Já perdeu jogadores importantes, peças fundamentais para o funcionamento do time. Agora a grande questão é: será que o clube já começa a contratar de imediato? Porque além de contratações, o time precisa voltar a vencer. E vencer rápido. O mês de julho tem tudo para ser um divisor de águas. Pode ser o início da arrancada ou mais uma sequência frustrante. Tudo depende das decisões que serão tomadas agora. E tem mais. Julho também será decisivo para o futuro da Eagle Futebol, o conglomerado de clubes de John Textor. Isso porque uma nova reunião está marcada para decidir o destino do Lyon, clube francês do grupo. O rebaixamento do Lyon ainda está em pauta e, caso confirmado, isso pode afetar diretamente a gestão de Textor nos outros clubes, incluindo o próprio Botafogo. A pergunta é: se o Lyon for mesmo rebaixado, será que o Textor vai estar mais presente aqui no Brasil, se envolvendo ainda mais no dia a dia do clube? É um cenário cheio de possibilidades e incertezas. Enquanto isso, o elenco do Botafogo se reapresenta. Depois de praticamente 3 semanas em solo norte-americano, os jogadores retornam hoje ao Rio de Janeiro. A chegada está prevista para as 10 da noite e os atletas terão folga até segunda-feira. A partir daí começam os preparativos para os próximos confrontos. E não é qualquer sequência. Logo de cara o Botafogo encara o Vasco, depois o Vitória e aí volta ao estádio Newton Santos. E não para por aí. Tem jogo contra o Corinthians e no final de julho o embate contra o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo contra o Bragantino está marcado para o dia 29 e será em casa, ou seja, no Newton Santos. A torcida vai ser fundamental nesse momento. Só nesse mês de julho o Glorioso terá desafios importantes tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E com jogos relativamente acessíveis é uma chance de ouro para dar um salto na tabela de classificação. O Vasco, por exemplo, vive um momento complicado. O jogo será em Brasília, então o fator campo neutro pode ajudar bastante. Depois vem o Vitória, equipe que também não está bem no campeonato. Em casa o Botafogo enfrenta o Corinthians, outro adversário em crise. Ou seja, se conseguir encaixar 3 vitórias, o Botafogo pode tranquilamente chegar ao G4 ou até mesmo ao G3 do Brasileirão. Mas para isso precisa de um novo comandante e de um time bem ajustado. E por falar em mudanças, tem mais uma movimentação importante. Igor Jesus, que já estava com a saída praticamente certa, foi oficialmente negociado. O destino é o Nottingham Forest da Premier League. Com isso, o Glorioso já perdeu 2 titulares nesta janela. Mas também não ficou parado. 2 reforços já chegaram para suprir essas saídas: Caio Pantaleão e Arthur Cabral. Este último chega com a missão de ser o novo Mengol do time. Com características bem diferentes de Igor Jesus, Arthur Cabral é aquele típico jogador de área mais forte, mais físico, com presença ofensiva mais marcante, mas com menos mobilidade. Isso significa que o Botafogo vai ter que mudar a forma de jogar. Um novo técnico com uma filosofia ofensiva vai precisar encontrar uma maneira de fazer esse novo ataque funcionar. A chegada de Arthur Cabral é um indicativo de que o Botafogo quer um centroavante de ofício, alguém que empurre a bola para o fundo da rede. Mas também precisa encontrar a forma certa de servir esse jogador. É um novo tipo de ataque e esse entrosamento leva tempo. O novo técnico vai ter que resolver isso em poucos dias. Além disso, outros jogadores também precisam ser encaixados, como o Rico Correia e o Montouro. O elenco está sendo remodelado e exige uma reorganização tática completa. E ainda pode ter mais saídas. Jair, zagueiro jovem com muito potencial, pode estar de saída. A definição deve acontecer ainda esta semana. Se for confirmado, o Botafogo vai precisar ir ao mercado em busca de um novo defensor. E nomes já estão sendo analisados.
Entre eles aparecem Gustavo Martins Dantas e outros nomes que vêm sendo observados. A lógica é simples: se Jair sair, o Botafogo fica com apenas 3 zagueiros disponíveis. Bastos, que ainda se recupera de lesão, não tem data confirmada de retorno. Então o ideal é ter pelo menos 5 zagueiros no elenco. Isso sem contar a maratona de jogos que está por vir. Julho é puxado com jogos de Copa do Brasil, Brasileirão e viagens. O elenco precisa ser numeroso e qualificado. E não é só na zaga que o clube tem decisões a tomar. A situação de Gregório também está em aberto. Fica ou sai o Alanyaspor da Turquia, treinado por Arthur Jorge, pode fazer uma proposta pelo jogador. O Botafogo vai ter que decidir se segura o volante ou se libera. Já no setor defensivo, a dúvida gira em torno do lateral cuiabano. Ele teve uma atuação abaixo no Super Mundial, mas ainda é visto como uma peça confiável. Se ficar, o time volta a ter 3 laterais esquerdos como teve na temporada passada. Isso traz uma segurança a mais, principalmente com o calendário apertado. A comissão técnica precisa analisar se vai ao mercado ou se aposta em quem já está no elenco. Mas nada disso é tão impactante quanto a possível queda do Lyon. Se o clube francês, parte importante da Eagle Futebol, for rebaixado, isso traria consequências sérias para todo o grupo. O Lyon é uma das principais fontes de receita da holding, especialmente por atuar em um mercado forte como o europeu. E com receita em euros que fazem diferença nas finanças dos outros clubes do grupo. Caso o rebaixamento se confirme, John Textor pode ser obrigado a se voltar ainda mais para o Botafogo. Isso pode significar um Textor mais ativo, mais presente no dia a dia do clube e talvez até mais intervencionista, como já foi no caso da demissão de Renato Paiva. Ele não aceitou o estilo de jogo mais conservador do técnico português. Textor quer um time ofensivo que proponha o jogo, que vá para cima. Essa visão tem que ser compartilhada por quem chegar agora para acomodar o time. A expectativa é que nos próximos dias o novo técnico seja anunciado. Com o elenco voltando aos treinos na segunda-feira, o ideal seria que o comandante já estivesse presente para aproveitar cada dia de trabalho. O jogo contra o Vasco já acontece no dia 12 ou 13. Ou seja, é tudo muito em cima. Não dá tempo de esperar. A diretoria precisa acertar na escolha, porque qualquer erro nesse momento pode custar caro no futuro. Julho será corrido com jogos importantes, decisões e pontos valiosos em disputa. O Botafogo precisa reagir. Precisa mostrar força e organização. O torcedor quer títulos. Quer ver um time competitivo. E as mudanças feitas até agora indicam que esse é o objetivo. A saída de Renato Paiva foi clara nesse sentido. A nota divulgada pelo clube fala de buscar os objetivos traçados na temporada. O Botafogo ainda tem 3 chances de levantar uma taça. Já perdeu oportunidades antes, mas agora é hora de foco total nessas últimas possibilidades. É hora de agir com inteligência, contratar bem, montar um time forte e buscar o título que a torcida tanto deseja. O que a gente observa é que o Botafogo não pode mais perder tempo. O planejamento precisa estar totalmente alinhado, desde a escolha do técnico até as movimentações no mercado. Julho é um mês de decisões e qualquer deslize agora pode comprometer toda a sequência da temporada. E é aí que entra a responsabilidade do John Textor, do Alessandro Brito e de toda a cúpula do futebol alvinegro. O momento exige coragem, inteligência e, acima de tudo, agilidade. A margem para erro diminuiu e, com as competições afunilando, o time precisa mostrar que está preparado para brigar de verdade. A chegada do novo técnico será o ponto de partida para essa virada. Ele terá que entender rapidamente o que tem em mãos, adaptar suas ideias ao elenco atual e encontrar a melhor forma de encaixar os novos reforços. Arthur Cabral, por exemplo, precisa ser municiado. Ele não vai sair da área para buscar jogo como Igor Jesus fazia. É finalizador nato, jogador que precisa da bola certa para empurrar para dentro. E para isso meio-campo e pontas precisam estar em sintonia. Rico Correia, Montouro Júnior Santos e Tiquinho Soares terão que trabalhar juntos para fazer esse sistema funcionar. Mas além do ataque, a defesa também precisa de atenção. Com a possível saída de Jair, a zaga ficaria desfalcada num momento decisivo. E mesmo com o retorno de Bastos ainda indefinido, o Botafogo não pode correr o risco de ficar sem peças. Um setor defensivo sólido é fundamental para qualquer time que pretende disputar títulos.
E nesse ponto a diretoria sabe que precisa agir com rapidez. Não adianta só apostar em jovens promessas. Precisa de jogadores prontos e experientes que entrem e deem conta do recado desde o primeiro minuto. Outro ponto que merece atenção é a lateral esquerda. Com o cuiabano em baixa no Mundial, a dúvida sobre sua permanência aumentou. Ainda assim, ele é um jogador confiável e manter 3 opções para a posição pode ser uma estratégia inteligente, ainda mais com um calendário tão apertado. A decisão sobre ele precisa ser tomada com base no que o novo técnico pretende em termos de estilo de jogo e composição de elenco. Se for um treinador que exige mais apoio ofensivo pelos lados, talvez seja preciso pensar em reforço. Se preferir uma linha mais equilibrada, o que tem pode ser suficiente. E a grande incógnita segue sendo John Textor. O quanto ele vai se envolver daqui para frente? A experiência recente mostrou que ele não tem problema em intervir quando acha que as coisas estão indo no caminho errado. A saída de Renato Paiva foi prova disso. Agora, com o Lyon vivendo um momento delicado, é possível que o empresário norte-americano esteja ainda mais atento ao que acontece no Botafogo. Não dá para descartar a presença dele no Rio já nos próximos dias. O jogo contra o Vitória, por exemplo, pode marcar sua reaparição no Newton Santos e isso por si só já agitaria os bastidores. O torcedor está na expectativa. Quer ver atitude, quer ver o clube se movimentando. Quer voltar a acreditar. Porque o começo da temporada trouxe esperança. O Super Mundial foi uma vitrine e, apesar do desempenho não ter sido brilhante, serviu como alerta. Agora é colocar o aprendizado em prática. Não dá para repetir os mesmos erros. O elenco precisa ser reforçado com qualidade e as peças novas precisam render. A comissão técnica, que será liderada por um novo comandante, vai ter a missão de transformar esse grupo em um time competitivo que jogue com intensidade e que saiba se impor nos momentos decisivos. A caminhada até os títulos passa por isso. Por fazer as escolhas certas. Por dar confiança aos jogadores. Por ter um plano claro e bem executado. E julho é o mês ideal para fazer essa virada acontecer. Com jogos importantes no Campeonato Brasileiro e a estreia nas oitavas da Copa do Brasil, é agora que se mede a força real do elenco. 3 vitórias neste mês podem colocar o Botafogo no G4 ou até mesmo no G3. E uma boa apresentação contra o Bragantino largando bem na Copa do Brasil pode mudar completamente o clima nos corredores do Newton Santos. É um novo ciclo que se inicia. Sem Renato Paiva, sem Igor Jesus e talvez sem Jair. Mas com novas peças, com espaço para crescer e com a torcida sempre presente. O Botafogo precisa aproveitar esse momento de reconstrução para se fortalecer. Para ganhar identidade. Para mostrar que aprendeu com os tropeços e está pronto para ir além. Porque a torcida quer mais do que boas atuações. Quer vitórias, quer taças, quer um time que entre em campo para vencer sempre. E esse desejo pode começar a se tornar realidade já neste mês. Basta agir com firmeza, com visão e com o coração pulsando em preto e branco. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar mais um movimento ousado do Botafogo no mercado da bola. Nos bastidores de General Severiano, cresce o burburinho sobre um possível pacote europeu que estaria sendo arquitetado pela diretoria alvinegra com o apoio da SAF comandada por John Textor. Os nomes que circulam não são qualquer um: Benjamin Roleiser, Arthur Cabral e Thiago Almada. O trio, que atua ou atuou recentemente na Europa, estaria no radar do Glorioso para reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências. O suposto investimento milionário só seria possível graças à entrada de recursos provenientes da venda de atletas e da reorganização financeira promovida pelo clube nos últimos anos. O dinheiro, que poderia ultrapassar a casa dos 150 milhões de reais, estaria sendo reinvestido com a intenção de transformar o Botafogo em protagonista não só no cenário nacional, mas também continental. A ideia seria montar um elenco capaz de brigar diretamente pela Libertadores e consolidar o projeto esportivo iniciado desde a chegada de Textor. Segundo fontes próximas à diretoria, Roleiser, atualmente no Benfica, teria o perfil ideal para dar criatividade ao meio-campo alvinegro. Já Arthur Cabral,
atacante com passagens por Basel, Fiorentina e Benfica, é visto como uma opção para elevar o patamar ofensivo da equipe, enquanto Thiago Almada, que brilhou no Atlanta United e teve passagem pelo futebol europeu, seria a cereja do bolo com sua habilidade, juventude e potencial de revenda. Ainda não há confirmações oficiais, e os valores de uma possível negociação com esses jogadores ainda estão no campo da especulação. O que se comenta nos corredores do Nilton Santos é que tratativas preliminares já teriam sido iniciadas, com empresários atentos ao movimento do mercado sul-americano e europeu. A possível chegada do trio reacende o entusiasmo da torcida e eleva o nível da expectativa sobre o que o Botafogo prepara para o segundo semestre. Se o rumor se confirmar, será mais um indício de que o clube alvinegro deixou para trás a imagem de coadjuvante e está disposto a competir de igual para igual com os gigantes do continente. Por ora, os nomes seguem apenas nos bastidores, mas onde há fumaça. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.